Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre escolhidos, os escolhidos. Então nós vamos para Romanos 11, 29, que diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimentos. De maneira que quem é chamado, ele tem a salvação garantida. Ela é certa pela misericórdia do nosso Pai. Deus, o nosso Pai, nos dá pela graça e não porque nós merecemos, e tanto para os gentios quanto para os judeus. Nós entendemos que em Isaías 42, 6 fala o seguinte: eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça, e eu irei segurar a tua mão, e a ti mandarei, e a ti darei um pacto do meu povo, para uma luz dos gentios. O que significa? O Pai, ele escolhe tanto os judeus como os gentios para entrar no reino dos céus, para o seu propósito, para formar o seu povo, para as novas bodas com o Messias. E após a ressurreição dele, os gentios, ele também foi estabelecido nesse novo pacto. Isso está em Jeremias 3, 31 e em Lucas 22, 20 e em também vários outros versículos. Então, Tito 1-2, ele fala o seguinte: Paulo, servo do Deus e apóstolo de Cristo Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecedor da verdade, que segundo a piedade e a esperança da vida eterna, o que não pôde mentir, prometeu antes do começo do mundo. O que acontece? Paulo, ele deixa aqui bem claro que o nosso Pai, ele prometeu antes da criação do mundo, e ele não pode mentir, que ele salvaria os seus eleitos. E ele daria fé, e o conhecimento da verdade nos conduzirá. Em Efésios 2, 8 fala o seguinte: pois pela fé sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isto é dom do Pai. A obra da salvação, ela é para a glória do nosso Pai. Ela não pode ser obtida por meio de obras humanas. Todo o processo de salvação, ela é um ato da bondade do nosso Pai, não uma conquista humana. A ênfase nunca está na quantidade de fé, e sim no objetivo da fé, que é a salvação, que ela vem pelo favor e não é merecida, não é merecimento, ela é construída pela expressão da graça por meio da fé. Isso é um dom dado por Deus. E nós não devemos dizer que a parte de Deus, a graça, ela vem de graça, porque ela não pertence a nós, não é parte de nós. A fé na salvação, ela é um intermédio do nosso Pai, e ela vem por Ele, é um dom dado por Ele. Então o Pai, ele é justo nas suas decisões. Ele elege quem ele quer, com base não das obras, mas sim pelo seu propósito. Em Romanos, quando nós já lemos aqui, que e 13 fala assim: como está escrito, Jacó eu amei, mas Esaú eu odiei. Então ele já tem essa eleição. É só agora nós concretizarmos isso na história, neste tempo nosso. O Romanos 11, 5 fala o seguinte: assim
também no tempo presente há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. A graça, ela é um favor imerecido. A graça, ela não seria graça se as obras, elas dependessem dela no papel da eleição. Mas não depende. A eleição, vem pela misericórdia do nosso Pai. Em Salmos 13 fala assim, do 3 ao 8 fala o seguinte: mas tu, ó Senhor, é o meu escudo que me protege, a minha glória, e que me ergue a cabeça. Em alta voz eu chamo, ó Senhor, do teu monte sagrado ele me responde, e eu digo: deito e logo adormeço, desperto de novo, pois o Senhor é quem me sustenta. Não tenho os milhares de inimigos que me cercam, por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebata os dentes dos meus inimigos. O Senhor dos senhores vem a salvação, e sobre aquele que são teus, a tua bênção. Ou seja, aqui deixa bem claro que Davi estava falando que ele estava cercado por inimigos, mas ele não estava nem aí, porque era o Pai que ele nos dá o sustento, que nos dá a vitória, que ergue, é o Pai que faz acontecer e não nós. Então isso não acontece por causa de nós. Então o Pai já determinou a nossa história e Ele já nos elegeu para isto. Cada um aqui tem um propósito e nós temos que pedir para o nosso Pai nos revelar o nosso propósito, porque é Ele que vai nos guiar. Em 1 Coríntios 1:9 fala o seguinte: o Pai ele é fiel, pelo qual foi chamado para a comunhão com o seu Filho, o nosso Senhor. Então aqui ele deixa bem claro que o nosso Pai, ele não muda, ele é fiel e ele nos chama para nós termos comunhão com ele e para nós termos a eleição, a vida eterna com o nosso Pai e através de Jesus. Em Gálatas 1, do 6 ao 15, vocês vão ler, eu só vou ler 1:15, que diz assim: mas quando aprovou-me a Deus e me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela graça. Então, o que quer dizer isso? Que o nosso Pai, ele nos separa desde o ventre da nossa mãe. Ele nos quer desde o ventre da nossa mãe. Ele já sabe o que nós viemos para ser. Antes da fundação do mundo, ele foi e já nos criou. Então, quando nós estamos no ventre, já se formando, ele já sabe a nossa história. E quando nós saímos, ele já sabe o que vai acontecer. Já está escrito, porque ele é o soberano, ele sabe tudo. Paulo, ele sabia que ele foi chamado desde o ventre, mas ele foi despertado quando ele teve aquele encontro com o Messias, que ele o cegou. E o Paulo sabia que ele foi chamado para a salvação. E isso era imerecido, porque ele perseguia os próprios nazarenos, ou quem seguia o Messias, por acreditar em Cristo, os nazarenos. Eu quero terminar com esse versículo e quero que você medite e nós nos próximos vamos falar sobre isso. E eu vou explicar melhor, que é Efésios 1:11. Em quem também obtivemos herança, havendo sido predestinado conforme aquele que fez todas as coisas segundo a sua vontade. Então pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal,
Até!